A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos então na segunda lição deste quarto trimestre da CPAD em 2023. Nesse quarto trimestre, estamos trabalhando sobre a visão missional. Estamos trabalhando sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de número 2, vamos trabalhar especialmente um texto escrito pelo pastor Wagner Gabi, que traz a perspectiva do seguinte argumento: missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. Essa lição que vai cair no dia 8 de outubro. E eu espero muito que o Senhor Jesus confirme a palavra também no teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, ó, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal Janderson Nascimento, deixa o likezinho, teu comentário, teu joinha também, porque me ajuda muito a falar de Jesus, compartilhando também a palavra de Deus para alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e envia essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Estou disponível também no Spotify. Estamos comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado. Gente, tem muita coisa boa no canal, você já sabe. É só você ficar à vontade para estudar com a gente a palavra. E se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, argumentos a mais, que vão te ajudar a ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, além do PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esses materiais para dinamizar as suas aulas. A nossa proposta está na descrição do vídeo, fica à vontade, é uma assinatura trimestral, está em um comentário abaixo também. Que Deus abençoe você. Vamos deixar de conversa e vamos então para o nosso momento de leitura bíblica da palavra, já adentrando na lição, para que Deus te edifique em nome de Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 deste quarto trimestre aqui da classe dos adultos. Estamos trabalhando nesse trimestre, como vocês já sabem, sobre um texto escrito pelo pastor Wagner Gabi, Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que cai no dia 8 de outubro de 2023. E o tema da lição de número 2 trata sobre o seguinte argumento: missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. Vale muito a pena você apresentar, especialmente o título da lição, aos teus alunos. Apresente também as bases bíblicas que a própria lição traz no momento de leitura bíblica em sala de aula. Você precisa apresentar o texto áureo da lição, que se localiza em Gênesis 17, versículo 4. Vale muito a pena você apresentar a verdade prática da lição. É muito legal você fazer a leitura da verdade prática da lição e apresentar também a leitura bíblica em classe, que se localiza em 2 endereços. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos. E também Gênesis 17, versículos 1 ao 8. Vale muito a pena você ler esses textos, compartilhando os versículos em sala de aula, também se a sua leitura não for realizada em conjunto com a igreja. Não se esquece, toda segunda-feira é o dia dessa classe aqui, Classe dos Adultos, onde nós disponibilizamos as lições a partir das 18 horas para a tua edificação. Também disponibilizamos lá no Spotify a partir das 6 da manhã. É só você procurar Pastor Janderson Nascimento e eu espero que o Senhor te abençoe na aula de hoje em Cristo. Na lição de número 2, nós vamos abordar, especialmente nesse quarto trimestre da classe dos adultos, o tema missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. É muito importante você observar que a missão ela nasce no coração de Deus. Quando nós estudamos a respeito da missão, nós entendemos que missões são o trabalho de proclamar o Evangelho a quem ainda não conhece. Então, isso está muito relacionado aí a essa perspectiva teológica que nós defendemos. Uma missão, ela tem como objetivo, especialmente, enviar alguém para cumprir um propósito.
todo crente, nessa perspectiva bíblica, se torna então um verdadeiro missionário. Toda pessoa cristã se torna uma pessoa missionária a partir dessa proclamação, então, das boas novas. O trabalho missionário da igreja, especialmente observando a igreja primitiva, era organizado. Se você pega o texto de Atos dos Apóstolos e passa a ler o texto de Atos dos Apóstolos, você percebe, à luz das Escrituras, que a igreja ela era organizada. E já no mundo antigo já haviam igrejas estabelecidas por causa da proclamação do Evangelho, com missionários enviados, com pessoas que estavam ali dispostas a anunciar a Cristo. Também nós vamos perceber, especialmente, que o Evangelho, naquele período, alcançou o seu mundo. Cada pessoa era enviada com o propósito de falar de Cristo. Você pode ler o texto bíblico também de Gálatas capítulo 2, versículo 9, que vai te dar um fundamento muito preciso a respeito disso que estamos trabalhando com vocês. E já que a gente está observando essa perspectiva de entender, especialmente, que as missões nascem no coração de Deus, as igrejas, elas apoiavam umas às outras. As igrejas apoiavam os missionários enviados financeiramente com as suas orações também. Se você observar o texto bíblico, você vai perceber especialmente que era papel dos missionários trabalharem exclusivamente na evangelização, exclusivamente no discipulado, sendo enviados pelas igrejas. Você pode ler a passagem bíblica de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14, que vai te dar um fundamento muito legal a respeito disso também. As pessoas cristãs devem, então, ajudar os missionários. Se nós observarmos isso nas Escrituras, nós vamos perceber que é nosso papel ajudar os missionários em oração, ajudar os missionários financeiramente falando para mantê-los, especialmente na missão, com o objetivo de salvar vidas para a glória de Cristo. Também é interessante nós observarmos, a partir de uma perspectiva teológica, da pastora Ruth Doris Lemos, a fundadora do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, junto com João Colenda. Ela descreve em seu texto Missiologia, publicado em 2009, apontando a natureza de Deus que descreve a missão. Ou seja, na natureza de Deus nós percebemos o papel missionário aqui. O maior exemplo de amor missionário, de ação missionária, é do próprio Senhor, que entregou Jesus, seu único filho, para estabelecer então o propósito da salvação. Jesus nos amou tanto a ponto de dar a sua vida para que possamos então alcançar o perdão. O maior exemplo da natureza de Deus, que descreve então esse papel de obra missionária, está na pessoa de Jesus. Se você observar o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos também. Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam estar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder para anunciar então as boas novas da salvação, ou seja, as boas novas da natureza de Deus, do coração de Deus, que está estabelecido também em missão. Você pode tomar isso como nota junto com os teus alunos. Então, os discípulos deveriam dar o testemunho de Cristo em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Aqui entra as missões transculturais que nós estamos abordando com vocês nesse trimestre. Nós percebemos aqui alguns aspectos bem interessantes sobre a prática da missão e vale a pena você tomar isso como nota. Quando nós estudamos especialmente missão, ou seja, a área da missiologia, como estamos abordando então nesse trimestre, nós percebemos que existem alguns estilos de missões. Existe o estilo de missão transcultural, que nós estamos aprofundando com vocês, vale a pena você anotar isso para apresentar para os teus alunos. Existe o estilo de missão estratégica, existe o estilo de missão organizada e existe o estilo de missão independente. Você pode anotar especialmente esses argumentos para trabalhar com os teus alunos e eu vou explicar um a um com vocês. Primeiro eu quero anotar com você e eu quero explicar para você a respeito das missões domésticas. O que são as missões domésticas? É um trabalho missionário desenvolvido no país de origem que tem o objetivo de atingir um grupo social
étnico que ainda não foi alcançado pela palavra. E esse estilo de missão doméstica alcança, então, populações carentes e povos de difíceis acessos aqui. Por exemplo, você pode pensar, especialmente que no Brasil nós realizamos missões domésticas nos povoados, em tribos indígenas, em determinadas localidades que não foram alcançadas, em bairros em si. Então nós encontramos assim um aspecto da missão doméstica sendo realizada por brasileiros no mesmo país. Outro detalhe que eu quero destacar para você também são as missões transculturais que nós estamos desenvolvendo com vocês. Acabei de explicar a missão doméstica, vamos entender a missão transcultural. A missão transcultural, ela é um trabalho que vai além das fronteiras e culturas. Ou seja, a pessoa sai do seu país de origem, vai para outro país de origem, onde tem outra cultura e tem contato com outros povos. Isso pode acontecer também no Brasil. Por exemplo, a pessoa sai da sua cidade e vai trabalhar agora com outra cultura, no caso, uma cultura indígena fechada ali. Aquele povo é um povo fechado de outra cultura e você está estabelecendo missões ali. Isso é transcultural. Isso é realizado por missionários. Não é missão transcultural, lembre-se disso. Brasileiros que saem do Brasil e vão para outro país trabalhar apenas com brasileiros. Isso não é missão transcultural. Missão transcultural é quando um brasileiro missionário é enviado para outro país e trabalha com outras culturas, com outras nacionalidades. Isso é missão transcultural. Toma isso como nota para explicar para os teus alunos. Em terceiro lugar, quero destacar também as missões estratégicas. E essas missões estratégicas também são apelidadas de missões estrangeiras. Você pode perceber que as missões estratégicas já fala aqui de missões de estratégia de evangelismo, missões estrangeiras. Essa missão, ela trabalha em uma perspectiva assim. O missionário brasileiro vai para outro país e trabalha agora de forma estratégica em uma missão estrangeira com pessoas da mesma nacionalidade. Isso é uma missão estratégica, é uma missão estrangeira, onde as pessoas estão em outro país, mas procuram então pregar o evangelho para povos da mesma língua, da mesma cultura, com o objetivo de resgatá-las em Cristo. Isso aqui é um papel também missionário que existe hoje. Também eu quero explicar para você, em quarto lugar, sobre as missões organizadas. Vale a pena você tomar como nota isso para poder explicar em sala de aula. Espero estar ajudando você. O trabalho missionário organizado é aquele tipo de trabalho que tem o cuidado com a manutenção e o crescimento da obra de Deus. O estilo de missões organizadas é aquela maneira correta quando o missionário ele vai enviado por uma igreja ou por uma agência missionária que mantém esse missionário em outro país ou em outra localidade de difícil acesso. As missões organizadas, elas são fundamentadas por uma base missionária. Exemplo, aqui na Bahia nós temos o Conselho Missionário que trabalha então com essa perspectiva de cuidar dos missionários em outros países. Nós temos em Vitória da Conquista o nosso Conselho Missionário, que tem o objetivo de manter os missionários em outros países. Se acontecer um acidente, se o missionário precisar de uma ajuda financeira para cuidar da saúde, imediatamente a igreja tem a responsabilidade de retirar aquele missionário daquele país ou da localidade, com o objetivo de cuidar da sua saúde. A missão organizada ela é estabelecida da seguinte maneira, onde uma ponte missionária é organizada com o objetivo de manter aquele missionário de forma efetiva, de forma financeira, com o cuidado pastoral. Nas missões organizadas, todas as arrecadações de missões são estabelecidas, organizadas e divididas com o objetivo, então, de manter diversos missionários, diversas obras em diversos países. Pega isso e deixa Deus te usar. Também vamos destacar, para finalizar, então, a nossa introdução, as missões independentes. O que são missões independentes? E vale a pena você tomar isso como nota para entender essa perspectiva junto com os teus alunos. As missões independentes é um trabalho missionário que é realizado apenas pelo missionário. O missionário, ele coloca isso no seu coração e ele vai para um povoado, ele faz uma missão independente, sem a ajuda financeira de ninguém.
Então ele estabelece o trabalho lá, ou então ele vai para outro país de forma independente. Exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram ao Brasil de forma independente, sem a ajuda de nenhuma missão por trás. Depois eles conseguiram esse recurso, mas inicialmente eles iniciaram o trabalho de forma independente. Então essa é uma perspectiva de missão independente. É uma bênção, Deus usa, mas também precisa ter muitos cuidados aqui, porque é algo também perigoso quando não tem um auxílio de uma igreja, quando esse missionário precisa de um recurso financeiro para manter a sua família, precisa de um recurso financeiro para a sua própria saúde e um cuidado pastoral. É claro que Deus envia, Deus usa, Deus cuida e manda o recurso. Mas quando a missão é organizada de forma estratégica, ela cresce e avança muito melhor. É claro também que nós acreditamos no poder de Deus através das missões independentes. O que estamos falando aqui é de forma coerente a respeito da responsabilidade que a igreja tem de trabalhar em missões, mantendo os missionários. Que Deus use você pela palavra, espero estar ajudando você. Se eu estou e se essa aula está edificando você, você que está me ouvindo pelo Spotify, você que está me assistindo aqui também no YouTube, deixa teu comentário, se inscreve, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, que Deus edifique você pela palavra de Deus, pelas escrituras. Eu tenho uma passagem bíblica para poder citar para você, você pode ler junto com os teus alunos, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 20 e 22. E que Deus use você. O primeiro ponto da lição, então, trata sobre a natureza missionária de Deus. Neste primeiro ponto da lição, a nossa perspectiva bíblica passa, então, por uma linha sistemática teológica aqui. Lembre-se que nós não estamos dando apenas exemplos de missionários, estamos estudando a respeito da disciplina missiologia. É interessante você observar pela palavra, pelas escrituras, a natureza de Deus como a origem da obra missionária. Então nós vamos olhar sistematicamente falando para esse aspecto do Senhor na obra missionária. Observe isso, analise também que você vai trabalhar alguns subtópicos em sala de aula e leia uma passagem bíblica que se localiza agora, junto com os teus alunos, antes de entrar no primeiro subtópico, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Nós vamos tomar como fundamento aqui a vida de Abraão para entender essa perspectiva da missão, olhando para o Antigo Testamento e tentando trabalhar isso com você de forma muito prática para a glória de Deus. No primeiro subtópico da nossa lição, do primeiro ponto, nós vamos tomar como exemplo, especialmente, o texto da chamada de Abraão. E esse primeiro subtópico trata sobre a natureza missionária no chamado de Abraão, e você já tem um fundamento bíblico que está então em Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Segundo o pastor Wagner Capi, ele que é o autor da lição, ele descreve que o chamado de Abraão para sair do meio da sua parentela, aponta então para o chamado de Deus para alcançar as nações. Então eu já estou observando no Antigo Testamento um chamado especial e específico do Senhor para alcançar as nações, por intermédio de um povo, por intermédio de uma pessoa, por intermédio de Abraão e os seus descendentes. É claro que aqui nós temos então um aspecto da natureza da missão de Deus. Nós entendemos que a missão ela nasce no coração de Deus na eternidade. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Quando nós olhamos especialmente para o aspecto do Antigo Testamento, e vou detalhar isso com vocês na aula que vem, onde eu vou olhar para essas missões transculturais no Antigo Testamento e vamos ver Deus como o primeiro missionário, nós vamos observar especialmente a partir dessa perspectiva, conforme Warren Wiersbe, em seu comentário bíblico e expositivo, publicado em 2020, ele descreve que o chamado de Abraão aponta para a natureza de Deus na obra da missão. E é interessante que Abraão foi chamado junto com a sua esposa, Sara também, uma missionária aqui, você não pode jogar ela fora dessa passagem bíblica. Então você percebe pelas escrituras que a consequência desse chamado tem uma resposta. E qual é a resposta de Abraão?
a obediência. Então, você percebe nessa perspectiva, pelas Escrituras, que Deus chama e Abraão obedece. Na obra missionária, quando Deus se chama, é seu papel realizar, então, a obediência, como Abraão fez. Nessa perspectiva, também entendemos, conforme o próprio Warren Wiersbe, que a salvação, ela vem do coração de Deus e ela aponta, então, para a graça de Deus. No Antigo Testamento, nós não utilizamos tanto o termo graça, nós vamos observar isso na aula que vem. Nós utilizamos o texto misericórdia, o termo misericórdia. Utilizamos essa palavra exatamente por quê? Porque essa ideia de misericórdia demonstra, então, a responsabilidade do Senhor em demonstrar o seu amor para aquele que é miserável, para quem não merece. Nesse caso, eu e você. Também entendemos, especialmente, que Abraão é chamado pela misericórdia e graça de Deus, e ele responde através da fé. Isso também é missão? Observe o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vale a pena você observar isso. Primeiro aos Tessalonicenses, melhor dizendo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vai te dar fundamento para isso. Deus chamou Abraão do meio da idolatria. Observa-se, isso não é um olhar para o miserável, não é o olhar da misericórdia. Deus chamou Abraão do meio da idolatria dos caldeus e Deus resgatou ele de forma muito poderosa. Josué, capítulo 24, versículo 2, descreve isso. Deus resgatou Abraão de Ur dos caldeus. Isso está em Gênesis 11, 28, 11, 31, 15, 7, descrevendo então especialmente que Deus resgatou aquele homem daquela perspectiva idólatra do seu tempo. Era muito comum naquela época a adoração ao deus da lua, o Nanar. E nessa perspectiva nós entendemos que Deus puxou Abraão com o braço forte. Isso é misericórdia, é salvação. Em sua graça ou na sua misericórdia, como estamos trabalhando com você, já adiantando o conteúdo da aula que vem, você vai perceber que aos 75 anos Deus chamou Abraão. E a idade não era um obstáculo para a obra missionária. Guarde isso. A idade nunca vai ser um obstáculo para fazer missões. E nessa perspectiva nós entendemos que Abraão então aceitou esse chamado, obedeceu nessa misericórdia e entendeu especialmente a perspectiva de Deus em resgatar vidas. Deus chamou Abraão que estava no meio dos gentios, de forma caída, praticamente escravo do pecado, para ser então alguém chamado pelo Deus vivo para defender o grande Yahvé Adonai. Nessa perspectiva também entendemos de forma muito interessante que Deus ele nos resgata do meio da idolatria. Deus nos resgata do meio da prostituição. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 32, confirma que o mundo já caminhava a partir dessa perspectiva do pecado. O mundo já estava escravizado no pecado. E agora o verdadeiro Deus convida Abraão para essa salvação, para abraçar o amor de Deus. E aqui nós entendemos por que Deus chamou Abraão para uma missão. Há pelo menos 3 motivos pelos quais Deus chamou Abraão. Você pode tomar como nota para apresentar em sala de aula. Primeiro, Deus chamou Abraão em seu amor. Deus amou Abraão. Isso é misericórdia. Deus também amou você, amou o teu aluno, amou o teu pastor, amou a tua igreja e convidou você, especialmente pela graça, e lhe fez promessa. Então, o amor de Deus demonstra, então, um aspecto de missão. Isso aqui é teologia sistemática. Também, em segundo lugar, Deus chamou Abraão para uma salvação pessoal aqui. E nessa salvação pessoal, nós encontramos, então, o resgate de Abraão. O objetivo agora é de abençoar outras vidas. Com o objetivo, então, de estabelecer um novo relacionamento entre os povos afastados agora na pessoa do próprio Deus. Então, você encontra Deus agindo de forma poderosa aqui. É o objetivo, então, de resgatar vidas. Terceiro, você pode tomar como nota de forma muito prática também que a vida de Abraão, ela passa a ser um exemplo para nós que somos cristãos, para andarmos com Deus mediante a fé. Abraão ouviu o chamado e obedeceu. Você está ouvindo o chamado de Deus e está obedecendo? Observe o texto de Gênesis 15, versículo 6, Romanos 4, 1.
Tiago 2, 14, 26. Então, você percebe que essa obediência vem por intermédio da fé. Nós podemos perceber, a partir da perspectiva de Ruth Doris Lemos, que a obra missionária, o chamado para a missão, é algo semelhante ao que aconteceu com Abraão. É uma vocação, é uma chamada exclusiva e especial. Nem todo mundo foi chamado para a missão. Deus estabelece diversos ministérios na igreja, mas quando alguém é chamado para a missão, nós entendemos então, biblicamente falando, que esse chamado é específico, esse chamado é individual. Vamos entender a respeito do aspecto do chamado de Deus. Existem dois modelos de chamado de Deus. Primeiro, o aspecto coletivo. Deus chamou a todos para a salvação. Deus chamou a todos os cristãs para a salvação. Deus nos chamou para esse aspecto de resgatar vidas, de anunciar o discipulado, a obra da evangelização, de falar de Cristo. Então, é nosso papel anunciar Jesus e a obra da salvação. Então, todos nós somos chamados para a missão. Agora, na missão, existe também, em segundo lugar, o aspecto individual, específico. Tem pessoas que Deus chamou de forma individual, de forma específica, para trabalhar com outros povos, com outras culturas, com outras nações, com o objetivo de dedicar a sua vida para o exercício da obra missionária. Isso também é um aspecto missionário. E eu espero que o Senhor, que o Espírito de Deus, confirme a palavra no teu coração. Se tu conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, envie esse vídeo nas tuas redes sociais e que Deus edifique você. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre as missões como atividade de Deus no mundo. Para o pastor Wagner Gabi, Deus é o maior protagonista da obra missionária nas Escrituras. Você vai perceber isso sendo demonstrado no próprio subtópico da lição. Aqui nós percebemos, a partir da perspectiva da pastora Ruth Doris Lemos, que o quadro atual da humanidade ele é caótico a respeito da sua espiritualidade. Também você percebe que muitas nações, muitas pessoas não conhecem a respeito da obra redentora de Jesus. Nesse aspecto também, nós entendemos que muitas pessoas podem e estão morrendo sem conhecer o Evangelho de Cristo. E daí a nossa responsabilidade de anunciar as boas novas do Senhor para essas pessoas que ainda têm condições de ouvirem as boas novas de Cristo. Diante da situação espiritual do mundo, existe uma necessidade, guarda isso, existe uma necessidade de apresentar o Evangelho a todas as pessoas. E os missionários, homens e mulheres de Deus, glória a Deus por isso, são aqueles que são enviados para anunciar as boas novas a outros povos ou a povos não alcançados. Como podemos, então, pensar na conscientização missionária? Esse também é o foco da lição. Você precisa levar isso em consideração para os teus alunos. Primeiro, você precisa pensar na conscientização missionária a partir da gratidão a Deus, que é o Pai das missões. Como igreja de Cristo, como servo e serva do Senhor, é nosso papel valorizar as missões, valorizar o discipulado. Eu vou bater na tecla do discipulado durante esse trimestre, especialmente porque não há evangelismo sem discipulado, não há discipulado sem evangelismo, os dois andam juntos. E é importante você observar isso também em sala de aula. É nosso papel apresentar as boas novas da salvação. Segundo, a nossa responsabilidade também diante do Senhor. Nós, como igreja de Cristo, fomos alcançados porque alguém falou de Cristo para você. Teu pai, tua mãe, alguém te evangelizou? Eu fui evangelizado por alguém. Alguém falou de Cristo para mim. Eu fui alcançado por Cristo aos 10 anos de idade. E é claro que nós entendemos isso através da nossa responsabilidade de anunciar Cristo. Nós não podemos ser egoístas em pensar em um evangelho somente para
quatro paredes dentro de uma igreja. O mundo jaz no maligno e é nosso papel resgatar vidas, é nosso papel falar de Cristo, anunciar as boas novas da salvação. Eu creio que Deus pode levantar jovens universitários cristãos cheios do Espírito de Deus para anunciar o evangelho nas universidades, nas escolas, no trabalho. Vidas precisam ser alcançadas por Cristo. Também entendemos de forma muito prática, à luz das Escrituras, que o próprio apóstolo Paulo fala sobre o nosso papel da reconciliação. Ou seja, nós temos o papel da reconciliação. O que é isso, pastor? Nós temos o papel de reconciliar as vidas afastadas em Deus. As missões, então, não se limitam somente às missões internacionais transculturais, mas elas são realizadas especialmente na cidade. Missões urbanas são realizadas especialmente nas zonas rurais. Vamos pensar em missões nas grandes cidades. Nós precisamos estabelecer uma estratégia missionária para alcançar vidas nos condomínios, irmãos e irmãs. Nós precisamos estabelecer uma estratégia missionária para alcançar pessoas que trabalham o dia todo, mas que precisam também ser alcançadas por Cristo. A nossa missão cristã é compartilhar Cristo, é anunciar a salvação. Não termina quando um pecador, uma pessoa pecadora, levanta a mão e aceita Jesus na igreja, mas ela dá continuidade a partir da obra do discipulado. O discipulado é fundamental para alcançar vidas. Nós precisamos então entender que a igreja ela tem a responsabilidade de anunciar o evangelho com uma paixão, com gratidão e, é claro, cuidar dessas vidas. A vida aceitou Jesus, vamos entrar em contato, vamos trazer para perto, vamos inseri-la no discipulado, vamos trazer essa pessoa para perto da igreja, para a comunidade, vamos estabelecê-la num grupo da igreja, para que essa pessoa então crie vínculo com a igreja e então essa pessoa possa estar firme em Cristo a partir do exemplo de cada pessoa cristã. A verdadeira missão, ela vem pelo testemunho mediante a fé em Jesus. E você pode ler 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21. E que essa palavra possa te usar, ou seja, você ser usado pela palavra e não você usar a palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre o nosso modelo missionário. Espera aí, vamos parar para pensar no nosso modelo missionário também. Conforme o pastor Wagner Gabim, o melhor modelo missionário está presente nas Escrituras a partir da revelação do próprio Deus. Ou seja, quando Deus se revela, você já percebe a misericórdia, a ação missional aqui. Você já encontra especialmente esse trabalhar do Senhor em resgatar vidas. Warren Wiersbe comenta no seu comentário bíblico que o modelo missionário ele se baseia então na fé. Guarda isso, o modelo missionário se baseia na fé. Não se baseia nos sentimentos, mas se baseia sim na fé em Cristo Jesus, ou seja, na fé na própria palavra de Deus. Quando Deus se revela para Abraão, você percebe então que o modelo missionário se fundamenta na fé de Abraão. Aqui nós entendemos que a verdadeira fé nas missões se baseia então na palavra de Deus. Você tem uma passagem bíblica, Romanos 10, 17. Vale a pena você ler também esse texto com os teus alunos. Deus falou, Abraão ouviu e obedeceu pela fé. Isso aqui é muito forte, gente. Deus falou, Abraão ouviu e obedeceu pela fé. E aqui nós percebemos que ele, pela fé, peregrinou, conforme a direção de Deus pelas Escrituras. O nosso modelo missionário, ele aponta especialmente que nós não somos salvos pelas promessas de Deus. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo, pela graça de Deus. E quando nós somos alcançados pela graça de Deus e a misericórdia, nós então somos alvos das promessas de Deus. É claro que você vai perceber que Abraão, ele obedeceu pela fé em obediência. Romanos capítulo 11, versículos 8 ao 10. Vale a pena você guardar também esse versículo. Conforme Walter Earpshot, em seu texto Teologia do Antigo Testamento, no Antigo Testamento nós encontramos a palavra aliança, conhecida como pacto, concerto, que vem do termo hebraico berit,
O termo hebraico berit já aponta para a aliança, o concerto de Deus, a aliança estabelecida com Deus através de diversas revelações. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar a aliança que Deus estabeleceu com Adão, a aliança que Deus estabeleceu com Noé, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, a aliança que Deus estabeleceu com Isaac, a aliança que Deus estabeleceu com Jacó e a aliança que Deus estabeleceu com Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, vale muito a pena você analisar também essa abordagem bíblica. E esse texto demonstra de forma muito prática que de todas as nações, Deus escolheu o pior povo da terra para ser o seu povo. Deus escolheu um povo escravo, que não tem pátria, que não tem nome, para ser o seu povo. Nesse caso aqui, Israel. Nós também somos assim. Nós não tínhamos pátria, nós éramos o pior povo da terra e Deus, através do seu sangue, nos estabeleceu como igreja de Deus. Observe o que o texto está dizendo. Vocês serão o meu povo e eu serei vosso Deus. Êxodo, capítulo 19, 5 e 6. Essa aliança é uma aliança que demonstra a revelação de Deus, chamando a nação para a sua salvação. Ou seja, estabelecendo de forma muito prática no Antigo Testamento um pacto de restauração em Deus. Short faz questão de descrever que o Antigo Testamento contribui para apontar para a salvação de Israel, que já aponta agora no Novo Testamento para a salvação através de Cristo, que transforma então gentios em igreja do Senhor. E nós entendemos que esse exercício missional é estabelecido pelas Escrituras. Além do que, o modelo missionário ele é fundamentado na obra da salvação em Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos Deus levantando Israel para ser um modelo missionário. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a igreja agora é um modelo missionário através do amor de Cristo. A salvação ela é oferecida individualmente, indistintivamente para cada pessoa e gratuitamente. E o texto bíblico que vai confirmar isso está em Apocalipse 22:17. É uma escolha pessoal e é um papel nosso como missionários anunciar a abordagem da salvação. Ô, gente boa, você foi chamado para anunciar a salvação em Cristo Jesus. A graça é a maneira como Deus se dispõe de braços abertos para nos resgatar. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que a graça é a maneira como Deus se dispõe de braços abertos para nos restaurar. Nós somos perdoados em Cristo e esse modelo missional é presente nas Escrituras, está no texto e na aula que vem eu vou analisar isso com você, abordando especialmente a missão no Antigo Testamento. Vamos agora para o segundo ponto. Espero muito que essa aula esteja edificando você. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Neste segundo ponto, nós vamos traçar especialmente esse amor de Deus, tanto no Antigo Testamento, tentando pincelar no Novo Testamento, para você entender que esse amor de Deus é o princípio fundamental da missão. Tem uma passagem bíblica que eu quero descrever para você antes de você entrar diretamente no primeiro subtópico, que está em Marcos 13:10. Vale a pena você ler esse texto junto com os seus alunos. E o primeiro subtópico trata sobre o amor de Deus. Observe que nós estamos estudando isso biblicamente, sistematicamente com você, para que você tenha argumentos para ministrar em sala de aula junto com os teus alunos. Se eu estou ajudando, não esquece de deixar o like me ajudando também nesse canal em Cristo Jesus. Segundo o pastor Wagner Gapi, ele descreve de forma muito especial que o amor de Deus é a base para toda a redenção, revelação da palavra de Deus. Então, Deus, o supremo ser, o Senhor dos senhores, aquele que é criador de todas as coisas, decidiu criar todas as coisas, criar você. Com a sua onisciência, também decidiu amar você, mesmo você sendo pecador. Se você observar essa perspectiva, você vai perceber que no Antigo Testamento, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. No Novo Testamento, nós agora somos alcançados pela obra da salvação.
Eu fui alcançado por essa obra da salvação em Cristo Jesus. Warren Epstein aponta que o amor de Deus por Israel no Antigo Testamento é muito profundo, pois os hebreus estavam escravizados, estavam sem pátria, sem nome, e Deus escolheu aquele povo para ser o seu povo. Isso está em Êxodo 19, 5-8. Você pode ler esse texto junto com os teus alunos também. Todas as nações da terra pertencem ao Senhor. É Ele que sustenta, e a fundamentação bíblica está em Êxodo 9, 29, Salmo 24, 1, Salmo 50, 12. Porém, Deus escolheu Israel para ser o seu povo de forma particular. Leia Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio 14, 2 também vai te dar fundamento para isso. Essa escolha não se deu pelos méritos de Israel. Não é porque Israel era uma nação santa. Não, ainda não era. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Não é por mérito, mas por graça e soberania de Deus. Deus também escolheu você, não pelos seus méritos, mas pelo amor e a graça de Deus. Deuteronômio, capítulo 26, versículos 5-11, dá fundamento para isso. Também nós encontramos aqui a misericórdia de Deus na escolha de Israel. Em Deuteronômio 5, versículos 8-9 também vai descrever isso para a gente. O fato dos israelitas serem escolhidos por Deus significa então que esse povo não era uma nação especial, mas significa que Deus, em seu amor, em sua graça, transformou Israel em uma nação especial. Deus também escolheu você. Você não era especial, mas Ele te amou. Glória a Deus. Isso aqui vai totalmente contrário a essa teologia coaching presente hoje em dia, que coloca o homem no centro. Gente, o homem não merece estar no centro. Quem merece estar no centro é Cristo. Você não é merecedor da salvação. Nós não somos, eu não sou, mas a graça de Cristo, o amor de Deus te alcançou. Se você concorda, deixa o glória aí nos comentários e que Deus abençoe você. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5 também descreve que Deus escolheu Israel e deu para Israel tesouros espirituais. Deus também escolheu você e te deu também tesouros espirituais pela salvação, as bênçãos de Deus. Olhe João, capítulo 4, versículo 22, que vai te dar fundamento para isso. O nosso papel agora como igreja é obedecer, é amar, é levar esse evangelho adiante. Lucas 12, 48 descreve isso também. Nós somos resgatados por Cristo. Epstein, em seu texto, ele elenca especialmente princípios para a missão na vida de Israel como nação escolhida. Quais são os princípios para a missão que Deus estabeleceu? Primeiro, Israel era uma propriedade particular do Senhor. Êxodo 19, 5. Você também é uma propriedade particular de Jesus. Segundo, Israel foi escolhido para ser um reino sacerdotal. Isso está em Êxodo 19, 6. Você também em Cristo foi escolhido para ser sacerdote de Cristo. Terceiro, Israel foi escolhido para ser nação santa. Êxodo 19, 6. Você também, na igreja agora, como igreja, é nação santa, povo escolhido do Senhor. E aqui nós entendemos de forma muito clara que Deus toma como base, especialmente esses argumentos, para usar a sua nação. Pedro, tomando esse fundamento, essas figuras em Êxodo 19, 5 e 6, ele descreve agora que a igreja toma para si essa roupagem. A igreja agora é propriedade particular, a igreja agora é um sacerdócio santo, a igreja agora é uma nação santa. Isso está em 1 de Pedro 2, 5 e 9, vai te confirmar isso. Então, como igreja, nós somos propriedade particular, nação santa, povo escolhido para uma obra missional. Ah, glória a Deus. Ah, que o Senhor te use pela palavra, que os teus alunos fiquem empolgados com a tua ministração. Vamos então para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre a redenção no Antigo Testamento. De acordo com o pastor Wagner Capi, quando você observa o aspecto da redenção só no Antigo Testamento, lembra que nós vamos aprofundar isso com você na aula que vem, tá? Na lição de número 3. Só no Antigo Testamento você percebe que a redenção ela está interligada com a libertação da escravidão. Ou seja, a escravidão de alguém, essa redenção vem para resgatar essa pessoa desse processo.
Espiritualmente falando, nós também estávamos escravos do pecado, mas a redenção em Cristo nos resgatou, nos livrando então do pecado. Você pode observar no Antigo Testamento como essa ideia de escravidão e a ideia de redenção estão interligadas. Você pode ler o texto de Gênesis 48, 15 e 16, que diz assim: quando Jacó invoca o Senhor por livramento. Jacó aqui não é o Jacó em si, mas a nação de Israel que orava a Deus por livramento da escravidão. Deus vai lá, levanta Moisés como redentor. Você pode observar também quando Israel declara a intenção de ser livre então do processo da servidão. Êxodo 6 confirma isso. Israel tinha um desejo de ser livre do processo da escravidão. Isso está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 6. Então, nessa perspectiva, você percebe que Israel serve como povo escravo durante 400 anos. Russell Champlin, ele faz questão de descrever que o povo de Israel tinha um desejo de ser livre da escravidão. Moisés, então, deveria anunciar a mensagem do livramento, e ele anunciou a mensagem do livramento. Isso aqui é missão, gente, no Antigo Testamento, através do amor de Deus. Você percebe, a partir da leitura de Êxodo 6,6, que está escrito: vos resgatarei com braço estendido. Deus resgata Israel do processo da escravidão, com o braço estendido, com mão forte do Senhor, com o seu poder e com as suas manifestações. Aqui nós encontramos então o aspecto da obra missionária também. Além do que, se nós observarmos o texto de Êxodo 19, 5 e 6 e Deuteronômio 7, 6, você vai perceber que Deus escolhe Israel, uma nação escrava, tira Israel com o braço estendido do processo da escravidão. Nós estávamos escravos do pecado. O processo da salvação se deu pelo braço estendido do Senhor através da morte de Cristo no Calvário. Agora, mediante a fé, nós então somos livres do processo da escravidão, da maior escravidão que existia, que é a escravidão do pecado. O processo de libertação de Israel do Egito traz esse símbolo para o Novo Testamento também. Isso é obra missionária. Vejamos o propósito missional no pacto que Deus estabeleceu então com Moisés. Primeiro, Deus estabeleceu de forma muito clara que ele desejava tornar Israel uma nação distinta para anunciar a redenção. Segundo, você pode tomar como nota, fazer então avançar a causa espiritual em torno de Israel, essa nação reconhecer agora que foi resgatada pelo Senhor. Também codificar a lei, ou seja, estabelecer as escrituras a partir dos mandamentos que Deus deu a Israel. Através dos 10 mandamentos, nós percebemos então essa chamada de Deus para a obra missionária. No Antigo Testamento, nós percebemos então essa missão. Moisés apontava para Cristo. Nós percebemos então que o pacto de Cristo também está sendo visto no pacto que Deus estabelece através da aliança com Israel. O pacto de Cristo no Novo Testamento agora nos resgata. Portanto, Cristo é aquele que nos resgata como redentor desse processo da escravidão. Pega tudo isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Que aula, que profundidade que nós precisamos ter também no texto, analisando isso com vocês. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos olhar agora para a redenção no Novo Testamento, como eu disse para você. Segundo o pastor Wagner Gabi, no Novo Testamento, a redenção é demonstrada então no livramento através da morte de Jesus, da obra de Cristo. Então isso aqui já é uma mensagem cristocêntrica, mas ao mesmo tempo missional. Você pode ler o texto também de Efésios capítulo 1, versículo 7. Para o cristianismo, o pecado é um fator principal da causa do afastamento do ser humano da presença de Deus. Então nós entendemos que o pecado ele afasta o homem de Deus. E o fundamento bíblico está então em Isaías 59, versículo 2.
para o apóstolo João, o espírito do anticristo já está presente hoje, e esse espírito do anticristo procura enganar as pessoas de não terem um encontro com a obra da redenção. Você pode ler 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Paulo alerta, então, que o objetivo da igreja é conduzir as pessoas para essas pessoas não serem pegas pela apostasia. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, vai te dar fundamentação para isso. O plano de Deus na salvação, então, no Novo Testamento, estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo, ele foi estabelecido antes da criação. O Novo Testamento já deixa isso muito mais claro para a gente entender. Isso está em Efésios 1, 4 e 5. Norman Geisler, em seu texto Teologia Sistemática, ele descreve muito bem que a origem da salvação tem o seu fundamento em Deus, como nós estamos estudando na lição de hoje. A origem da salvação vai ser estabelecida no próprio Deus. Em suma, em resumo, a salvação se originou, então, na decisão de Deus em nos salvar a partir da perspectiva do Novo Testamento. Assim, a salvação é oferecida a todos os seres humanos gratuitamente. Apocalipse 22:17 descreve isso. Todos serão salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. E essa salvação vem por intermédio da fé. Sem a fé isso não acontece, tá? Também entendemos, a partir dessa perspectiva, que a salvação é obra de Deus e ela é oferecida pela graça, como nós já fundamentamos para vocês em Efésios 2, 8 e 9, e dessa forma ela é oferecida pelo amor de Deus. 1 João 4,16 também confirma isso. Apesar dessa fonte de salvação, nós entendemos então que essa salvação aponta para o dom magnífico do Todo-Poderoso, a vida eterna, e somente pela graça de Deus nós somos então alcançados pelo Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 6 também vai dar fundamento para isso. A partir dessa compreensão, nós entendemos que a maneira de Deus oferecer a salvação é através de Cristo no Novo Testamento. A graça, ela é uma bênção de Deus que nós podemos experimentar na ótica do Novo Testamento, e essa graça, ela vem pela forma de Deus, de forma sobrenatural em nos amar. Ele ofereceu primeiro. Na graça, nós vamos encontrar, então, aspectos da salvação em missão. Primeiro, a justificação, que é a aceitação da justiça de Deus, por nós ainda sermos pecadores, por intermédio de Cristo agora, somos salvos por essa justificação. 1 Coríntios 6,11 confirma isso. A regeneração, que é o processo da salvação, então, que nós experimentamos na missão. Tito 3,5 vai confirmar isso, e essa regeneração vem pelo momento em que a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. A santificação já fala agora da transformação de vida, ou seja, a pessoa agora passa a estabelecer uma transformação de vida em Jesus. Efésios 1,4 confirma isso. Portanto, a obra de Cristo no Novo Testamento é a confirmação dessa obra missionária que nós estamos defendendo com você. Que Deus te use, tá? Vamos então para o terceiro ponto, que trata sobre a visão bíblica do caráter da missão transcultural. No terceiro e último ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre essa visão bíblica do caráter transcultural da missão. É claro que você precisa também abordar com os teus alunos uma passagem bíblica que está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16, para fundamentar a tua aula. E avança então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre um Deus missionário. Nós vamos abordar isso com você, entendendo que Deus também é missionário. Ele é o primeiro missionário das Escrituras. O primeiro subtópico, então, do terceiro ponto, aponta Deus como o primeiro missionário. No Antigo Testamento, você vai perceber que Deus está em missão, continua em missão. Ele age em missão na queda da humanidade. Gênesis 3,15. Ele não é pego de surpresa, mas ele está lá como missionário, estabelecendo então o vínculo, a confrontação do pecado, anunciando a boa nova da salvação. Através do dilúvio, também ele é um missionário, levantando Noé como instrumento de Deus, Gênesis 6,13. Através da escolha por Israel para abençoar as nações, Gênesis 12, 1 ao 3. Então você vai perceber Deus agindo em missão em todo o Antigo Testamento. A missão de Deus é estabelecer então o povo para o seu reino.
Nós estamos descrevendo para você a respeito da porta aberta para o reino de Deus. E nós não podemos fugir dessa dinâmica. Entendendo essa perspectiva, entendemos então a obra da missão. Envolver-se com Deus na Bíblia significa então estar disposto para o envio missionário. Deus então ele envia o próprio Moisés para ser um missionário diante de Faraó e diante do Egito para libertar Israel. Você vai perceber isso em Êxodo 3:10. Deus então estabelece de forma prática a missão de evangelizar e de resgatar essas vidas olhando para Israel como instrumento nas suas mãos. A evangelização ela faz parte então da obra missionária. Se você olha para o Novo Testamento, isso recai agora sobre os discípulos e sobre a igreja de Deus, sobre mim, sobre você que está me assistindo também. É nosso papel anunciar que Jesus é Salvador, Libertador, Reconciliador e, através do nosso testemunho, resgatar vidas para Cristo. O plano de Deus para a vida da missão está estabelecida a partir da evangelização, e essa evangelização está interligada com o discipulado, e isso caminha junto para a glória de Deus. E que Deus use você pela palavra, ministrando essa aula para os teus alunos. Nas próximas aulas, no 4º trimestre, nós vamos abordar muito isso com você, detalhando contigo, ponto a ponto, crescendo em aula, para que você em Cristo possa ser abençoado e abençoada em Jesus. O segundo subtópico do 3º ponto trata sobre a escolha de Israel e a sua missão. A escolha de Israel no Antigo Testamento ela é muito significativa. Deus estabelece um relacionamento com Israel, conforme o próprio pastor Wagner Gabi destaca isso, para que Israel fosse um exemplo então para as outras nações. Com a igreja, isso acontece da mesma maneira. Nós somos agora chamados para anunciar as boas novas às outras nações. Deus escolheu Israel para ser o seu povo, tornando conhecido e abençoando Israel como instrumento na sua mão. Eles são os descendentes de Abraão. Você pode ler Gênesis 12, versículo 1 ao 4, que você vai perceber isso. Nós encontramos exemplos missionários no Antigo Testamento. Eu vou mostrar isso para você a partir da leitura de alguns textos. Anota esses versículos, porque esses versículos ajudam muito a entender que no Antigo Testamento também tem fundamentação missionária. Eu vou aprofundar isso com vocês na aula que vem, mas eu já quero pincelar alguns textos aqui. O primeiro texto é o Salmo 2, versículo 8, que descreve especialmente essa visão missionária. O segundo está em Salmo 72, 11, que descreve muito bem essa visão missionária. Isaías 49, 6, vale a pena você ler esse texto também. Isaías 2, 2, vale a pena você ler esse texto também. Então, no Antigo Testamento, Deus escolhe Israel para ser o seu povo como um exemplo missional. É claro que Israel falha nessa missão, tá? E Deus então estabelece agora a igreja, e essa igreja agora tem esse papel missionário. Que Deus use você. Vamos agora para o terceiro e último subtópico da aula de hoje. No terceiro subtópico do 3º ponto, trata sobre a escolha da igreja. Segundo o pastor Wagner Gabi, Deus escolheu a igreja para ser um instrumento nas suas mãos, embora Israel possa ter fracassado nessa missão. Agora nós entendemos, a partir da ótica do Antigo e do Novo Testamento, no Antigo é Israel, no Novo é a igreja, nessa perspectiva que Deus ele sempre tem um plano de salvar as pessoas que estão no mundo do pecado. Então, o nosso papel missionário é apresentar isso. A evangelização deve, então, ser o princípio motor da igreja, princípio discipulador da igreja nessa obra missionária. Nós temos o papel, então, de implantar o reino às outras nações, aos outros povos, às outras culturas. Isso também é missão transcultural. O objetivo da igreja é anunciar as boas novas de Jesus, e nós, como igreja, durante esse trimestre, vamos observar muito que implantar o reino de Deus faz parte da ótica da missão transcultural da igreja. Para concluir a aula, o pastor Wagner Gabi destaca, a partir dessa perspectiva, que Deus estabeleceu a igreja como família, e essa família agora ela tem esse papel de anunciar as boas novas. Deus estabeleceu as missões desde Abraão até agora, e agora nós somos igreja de Deus e temos o papel de anunciar a salvação a esse mundo, como foi planejado na eternidade. Que Deus possa ter te edificado através dessa ministração,
para a glória e honra do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e te edificou, por gentileza, deixa aí teu comentário, se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Me acompanhe também pelo Spotify, você pode deixar o teu comentário aí no Spotify, Janderson Nascimento, fica à vontade. Estamos disponíveis em todas as plataformas digitais, onde você pode encontrar o nosso trabalho. Me acompanhe também pelo Instagram, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD, no TikTok também. Que Deus edifique você pela palavra de Deus através dessas aulas. Não se esquece que de segunda a sexta eu estou postando aula no YouTube a partir das 18 horas e toda segunda-feira às 18 horas é encontro marcado com a classe dos adultos, tá? Não se esquece disso. Se você desejar o meu material, a pesquisa que eu realizei, que vai te ajudar, você pode ter acesso a esse material através da assinatura na descrição desse vídeo. Fica à vontade, em comentário abaixo também. Que Deus abençoe você através dessa lição. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula. Se você precisa também de oração, coloca aí teu pedido, fica à vontade. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Vamos orar. Se você precisa de oração, comenta aí, deixa teu pedido, nós vamos interceder por sua vida em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pedindo a tua bênção sobre esse trabalho realizado pelo teu filho e a tua filha na Escola Bíblica Dominical. Usa-o, Senhor, nas tuas mãos. Edifica os alunos dele. Senhor, se tem alguém aflito, precisando de um conforto do Senhor, de uma restauração, de encorajamento, visita o teu servo, a tua serva agora. Senhor, fortalece na tua presença. Espírito de Deus, usa o Senhor nas tuas mãos. Assim, Senhor, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tenho alguns textos que eu quero trazer para você estudar ainda mais a palavra de Deus como fundamento que utilizei nesse trimestre. E estou utilizando o Modelo Social do Antigo Testamento, da editora Jocum, esse material extraordinário para você que gosta de estudar um pouco sobre missões. Vale muito a pena você buscar esse texto, viu, para a tua edificação. Edson Queiroz, a Igreja Local e Missões, editora Vida Nova. Esse material é extraordinário para você que está estudando a palavra de Deus junto com os teus alunos. O Cristão na Cultura de hoje, vale muito a pena. Esse texto é da editora CPAD, você encontra no site da editora CPAD. Faça o seu pedido, vale a pena. Timóteo Carriqué, Proclamando Boas Novas. Esse texto é da editora Shed Publicações, um material espetacular que traz uma abordagem muito boa sobre missão. Missiologia, esse aqui é uma coletânea do IBAD, tá? Da Ruth Doris Lemos, também tomei como fundamento para a aula de hoje. E também Teologia do Antigo Testamento do Walter Ehrschort. Esse material é extraordinário da editora Agno, que traz uma perspectiva muito boa sobre esse aspecto da missão de Deus no Antigo Testamento. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 3, onde eu vou trabalhar com vocês especialmente sobre o tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. Essa lição que vai cair no dia 15 de outubro, dia do professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Te aguardo por aqui na próxima segunda-feira, às 18 horas, se Deus quiser. Um beijo no teu coração e até a próxima aula. Até a próxima segunda, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.